Olá, amigas e amigos, muito boa tarde, ouvintes da Rádio Catedral, 105,9 FM. Mais uma vez, a gente aqui com o nosso De Frente com o Vereador, nosso programa. Hoje nós temos as nossas entrevistadas, a Vanessa Magalhães, atual secretária de Desenvolvimento Social de Muriaé, e a Cristiane Cruz, assistente social, coordenadora da Proteção Especial. Já ia falar proteção integral, proteção especial. Muito bem-vindas, Vanessa e Cristiane. Hoje, então, nós abordaremos o tema SUAS, atuação do SUAS em Muriaé, e as nossas convidadas entrevistadas vão esclarecer para a gente o que é o SUAS, né, aos ouvintes da Rádio Catedral. Gostaria de, então, aproveitando a presença de vocês, mandar um abraço especial para todos os funcionários e funcionários dos equipamentos públicos da assistência social de Muriaé, CRAS, CREAS, Centro Pop, Casa Acolhedores, das duas casas lares. E encerrando esse mês de agosto, nós temos aqui, então, nos estúdios, as nossas entrevistadas já apresentadas, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, que contribuirão conosco com informações, esclarecimentos, né, orientações, como eu já havia dito, da atuação da própria Secretaria e, então, do todo o funcionamento do SUS em nossa cidade, para que a gente, então, fique bem entendido, esclarecido sobre esse tema tão importante que é assistência social. Muitos falam que é desenvolvimento social, mas, né, o escopo da federal, não é assistência, a Seguridade Social traz, né, o escopo do SUS, né, da Previdência Social e, propriamente dito, da assistência social. Então, muito bem-vinda. Vanessa, vou deixar que você inicie a sua apresentação e depois a Cristiane. Boa tarde a todos. Boa tarde, Anderson. Agradeço o convite, é um prazer nós estarmos aqui falando um pouquinho sobre a política de assistência do município de Muriaé. Gostaria também de cumprimentar todos os ouvintes da Rádio Catedral. Você é assistente social. Sim, Anderson, minha formação, eu sou bacharel em serviço social, sou Sim. assistente social. Tenho uma trajetória assim em políticas públicas, então iniciei desde 2007, né, iniciei na saúde, né, na atenção primária, né, e depois eu fui, né, enquanto assistente social, trilhei uma trajetória tanto no município, né, em serviços públicos do município, tanto como analista executivo de defesa social no estado. Né? E agora eu estou com esse desafio, assumindo a Secretaria de Desenvolvimento Social, né? Está sendo prazeroso, que é uma área que eu gosto, né? Eu sou especialista em gestão da política de assistência social, então está sendo um prazer estar à frente da Secretaria para a gente estar fomentando a política pública. Perfeito. Cristiane. Boa tarde, Anderson. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Catedral. Com muita alegria que a gente está aqui hoje para falar do Sistema Único de Assistência Social. Eu que sou profissional da área e que vi nascer, né, esse sistema, porque já sou formada há 27 anos, tá? Nossa. E assim, quando eu me formei, não havia ainda o Sistema Único, se falava na política, estava se consolidando ainda a Lei Orgânica da Assistência Social. Então, ver o nascimento, participar dessa construção do Sistema Único de Assistência Social no município, para mim é muito gratificante. Então, ter esse espaço hoje aqui é assim uma vitória para todos nós da Secretaria de Desenvolvimento Social. Perfeito. Nossa intenção aqui com esse programa é trazer todos os temas, né, Vanessa e Cristiane, de interesse da população. E essa questão, esse momento aqui, é exatamente para esclarecimento. Vocês, né, vão discorrer, temos alguns questionamentos, nós faremos, para que os nossos ouvintes, então, tenham um entendimento e compreendam a importância do SUS, né, como política pública para o Brasil e, obviamente, para a nossa cidade. Eu vou fazendo as perguntas e vocês ficam à vontade para complementar uma outra, né? Tranquilo, não tem, né, nenhuma coisa fechada, né, amarrada. Então vamos lá. Hoje, apenas há 2 meses à frente da gestão municipal da assistência social, que você e sua equipe identificaram como mais urgentes e mais necessárias providências a serem tomadas. No caso aqui específico, Vanessa, mas aí a Cristiane fica à vontade.
A gente está num período, né, pós-pandemia, né, Anderson, e que a gente percebe, né, que houve um agravamento dos determinantes sociais. Então, os desafios maiores que a gente encontra hoje é fazer uma política pública de direito, né, e que realmente atenda às necessidades da população. Então, hoje, o maior desafio é a gente fomentar a política pública, a gente pensar em estratégia que realmente vai atender às necessidades da população, né? Nós sabemos que a política de assistência, como você mesmo disse, né, ela foi garantida desde a Constituição Federal de 1988, que é o tripé, né, da Seguridade Social, que vem falando da assistência social, da previdência e da saúde, né? Então, a política de assistência social é uma política não contributiva, né, para quem dela necessitar. Então, hoje, com este agravamento, né, da questão econômica da população pós-pandemia, a gente vê um número maior de pessoas que necessitam da política de assistência. E talvez, falando em nível federal, né, o governo federal ele não encaminha o quantitativo de recurso necessário para desenvolver todas as ações que são necessárias na política de assistência. Então, por isso da importância do município, né, reconhecer essa necessidade de fomentar e de investir na política de assistência, porque a maioria dos recursos que são geridos dentro da Secretaria de Desenvolvimento Social é de recurso próprio da Prefeitura. Ah, tá. Então, não haveria, assim, então, um repasse, por exemplo, como o SUS, né? Aquele repasse garantido todos os meses para a manutenção. Sim. Existe ou não? Na verdade, a gente recebe os recursos vinculados, né? Mas os valores que chegam São insuficientes. são insuficientes para a gente estar desenvolvendo os serviços, né? Então, realmente, né, a gente percebe que houve um congelamento dos recursos para a política de assistência e a gente, enquanto assistente social, né, Cristiane? Sim. Enquanto militante de uma política de assistência que seja uma política de direito, a gente trabalha para que se entenda em âmbito federal a importância dessa política para as pessoas, para a sobrevivência das pessoas e para a qualidade de vida. Outubro está chegando. Pois então, Cristiane. A Vanessa, quando ela fala do financiamento do governo federal, ele financia uma parte, né, uma parte pequena, onde os outros entes federados, né, o Estado e o município, tem que entrar com a sua contrapartida. E aí o Estado, às vezes, não contribui com a parte dele, e aí acaba que sobra tudo para o município. Então, a grande parte fica de responsabilidade do município. As demandas são cada vez maiores, né? O serviço cada vez demandando mais número de usuários chegando e precisando ser atendido. Então, assim, vai causando um impacto grande aí na política da assistência social. Já sabemos que o repasse para assistência já é um repasse pequeno, né? Mas ainda vem com esses déficits do Estado e do governo federal. Então, sobra realmente tudo para o município para arcar com esse trabalho a ser desenvolvido na cidade. Então, o que era não tão bom, não vou falar ruim, não tão bom, agora está pior, né? Pós-pandemia, né? Se agravou ainda mais a situação das pessoas que necessitam, né? Inclusive que durante a pandemia se recebeu muito recurso de Covid. Sim, né? para a saúde. Para a saúde, tanto para assistência também nós recebemos um valor de recurso de Covid, né? Voltado à questão de EPI para a equipe, a questão da alimentação, né? Que a gente pôde aumentar a questão de número de benefícios eventuais, de cesta básica. E agora, neste momento, a gente já não tem mais esse recurso vinculado ao Covid. Então, isso também é um agravante. E além disso tudo, esses repasses que vêm, eles estão congelados no que deve ser gastado. E outros serviços se fizeram necessário, foram criados, e aí como é que faz para poder fazer ele ser gerenciado no município? Entendi. Então, cada vez a bola tem ficado maior, entendeu? Há outros dispêndios não previstos anteriormente que agora estão aí. Exatamente. E que são necessários para a população, né? Por mais que a gente não tenha esse apoio em nível federal, a gente tem que iniciar e aumentar o serviço e a proporção das ofertas devido à necessidade e à realidade do nosso município. Porque quem está na ponta é que sofre, né? Que é o município, porque quem bate, né, na porta daqui do município, não vai bater na porta do Estado nem do governo federal. Não. Então, é isso aí. Eu vou fazer aqui uma propaganda minha, mas aí eu vou perguntar a vocês.
para o orçamento de 2023. A secretaria está sendo ouvida, vocês têm levado essas demandas com o quantitativo necessário, o montante de recursos. O ideal, obviamente, é lógico, nós sabemos que cobertura é curto, né? Puxa daqui, descobre ali. Mas já houve você já fez esse levantamento, Vanessa, Cristiane, Na da verdade, real assim, necessidade? nós estamos neste processo já há algum tempo, alguns meses, a gente está reunindo todos os secretariados, Secretaria de Planejamento, Secretaria de Fazenda, né, o controle interno da Prefeitura, para a gente estar organizando a questão do orçamento para o próximo ano, né? Realmente, nós estamos com este final de ano, assim, reduzido em questões orçamentárias, né? Mas sempre quando é necessário, a gente solicita apoio da prefeitura e a gente recebe este apoio. Quando é necessário algumas suplementações também, a gente sempre tem a parceria da Câmara, né, dos vereadores perceberem a necessidade dos serviços da política de assistência, e a gente está, assim, organizando e planejando esse orçamento para o próximo ano, para que realmente atenda às necessidades que realmente a gente tem percebido neste ano. O mais próximo possível da necessidade, né? Eu digo isso, gente, porque realmente o orçamento está para ser votado, ser apreciado na Câmara, e eu, assim, como eu sou da área de finanças, não entendo contabilidade pública, sabe, Cristiane? Vanessa, não entendo contabilidade pública, né? Realmente não entendo, mas a gente, né, finança, dinheiro, recursos, tanto é que eu sou tesoureiro da Câmara, né? Estamos fazendo repasse, nós devolvemos recursos para 300 mil reais para, vamos falar, repasse. E aí direcionamos a maioria para a saúde, porque é uma demanda muito grande de cirurgias eletivas, sabe, Cristiane? Mas quem sabe a gente não possa, nessa próxima devolução que nós repasse, me falaram para não falar em devolução, repasse para a prefeitura, da Câmara para a prefeitura, a gente então encaminha alguma coisa para o desenvolvimento social, para que nesse, né, vocês tenham alguma ação para cumprir a coisa pouca, 50 mil, 100 mil reais, mas, né, porque nós também vamos devolver 200, 300 mil a nossa próxima, como devolvemos repassamos da primeira. Então fica aqui o compromisso da gente analisar isso desde que vocês nos cobrem também. Mas é importante essa questão do orçamento, eu volto a falar, 2023, porque eu fui um crítico muito grande, aí já vou falar aqui, né? Com um parco entendimento de contabilidade pública, mais um pouco de entendimento a mais de finanças, eu vi certos valores destinados a algumas pastas que são incompatíveis, né? E aí é uma crítica, mas assim, eu sempre exponho, sempre a expus, sem maiores questões. É uma visão crítica, mas não é crítica por criticar. Olha, isso, né? Nós temos que fazer da melhor maneira possível para que a gente consiga chegar ao máximo do desejável, não é? Nós sabemos que sempre vai faltar alguma coisa em outra. E aí eu gostaria, né, de contar com vocês também, comigo como vereador, não como, né, não posso falar pelos demais colegas, mas enquanto primeiro secretário da Câmara e como tesoureiro, podem contar comigo nessa análise também do orçamento que vem para 2023, que eu tenho sinalizado. Façam o mais bem feito possível, porque eu vou olhar com o olho de lince, com lupa microscópica, certo? Vou fazer essa pergunta para a Cristiane. Cristiane, para nós que somos leigos, né, você já falou, já discorreu sobre a sigla do SUS para a gente. Então, a gente fala muito em social, desenvolvimento social e assistência social. A Vanessa começou, né, a tocar no assunto. Mas você pode falar um pouco, nos auxiliando, dessas denominações de assistência social e desenvolvimento social dentro do escopo do SUS? Pode falar para a gente? Olha, o desenvolvimento social, eu vejo que é uma sigla, assim, né, que veio assim, já de uma trajetória da política mesmo da assistência social. Sim. Tá? E aí, a assistência social enquanto política pública, ela foi denominada assim, né, política da assistência social. Perfeito. Então, é assim, não tem muita diferença.
Entendeu? Eu não vejo assim a política que foi desenvolvida, que foi colocada para nós é a política da assistência social, né? Como a Vanessa falou, é para todos que dela precisarem. Porque às vezes hoje a gente acha que não precisa, mas amanhã acontece uma calamidade, uma situação na vida da gente, e aí a gente vai, né, precisar se reportar até a nossa secretaria para algum tipo de benefício, alguma situação, a gente chama até de benefícios eventuais, alguns que a gente tem, para poder atender essas situações de emergência. E isso ficou muito bem claro no período da pandemia. Sim. Quer complementar, Vanessa, alguma coisa? E o SUAS, ele é o ordenador, né? Ele é o Sistema Único da Assistência Social. Igual a gente tem na saúde o SUS, né? Nós temos na assistência o SUAS, ele é o ordenador. Então, é ele responsável por fomentar e por ter todo o equipamento, a organização da política de assistência, né? Então, ele foi consolidado em 2011, né, pela presidenta Dilma, e foi neste período que ele foi consolidado e realmente ele virou uma lei, né, que regulamenta toda a política de assistência social no nosso país. E falaram que o SUS ele foi construído de baixo para cima, é verdade? Isso foi trocando, né? Sim, foi através dos movimentos de conferência que foi saindo. Do controle social, exatamente, né, Cristiane? Foi através das conferências. Já estava previsto lá na lei orgânica, né? Mas aí foi os frutos das conferências municipais, estaduais e federais que podemos hoje ter estruturar o SUS. Estruturar o SUS e ver esse sonho ser realizado. Então, quando a gente fala assim, conferência, a importância da participação da conferência é isso aí. A gente acha que não é nada, que é bobagem, que daqui dali não vai sair, mas sai sim, só que é a longo prazo. Não, lógico. Né? Então, é uma coisa que nasceu... foi construída, exatamente, dentro do público da assistência social, junto com os trabalhadores da assistência social, e aí foi tendo os frutos que hoje a gente tem aí estruturado o Sistema Único de Assistência Social, que vem organizar essa política de assistência em todo o território brasileiro. Perfeito. E é importante frisar essa fala da Cristiane, assim, que toda a vitória que o nosso país teve em questões de política pública foi através dos movimentos sociais. Sim. Né? A importância do controle social, a importância da sociedade estar participando da execução de política pública, né? Então, eu deixo aqui até um convite, né? Porque é muito importante e necessário a participação social para você executar políticas públicas. Eu, enquanto técnica, na minha trajetória enquanto profissional, eu sempre fui de ouvir o outro, de entender a realidade do outro, da gente realizar assembleias, a gente está ouvindo. E aí a importância desses momentos, né, das conferências, conferência municipal, conferência estadual, porque é daí que a gente consegue realmente levar, né, a importância e as necessidades da população até que vire uma política pública, uma lei, né, regulamentada. Perfeito. A participação popular é tudo. É tudo. Isso. Bom, mas ainda vou insistir na pergunta. Por que então a Secretaria não é Secretaria de Assistência Social e sim Desenvolvimento? Você sabe me dizer? Na verdade, assim, foi uma nomenclatura que foi utilizada, né, que alguns municípios utilizam a Secretaria de Desenvolvimento Social, outros utilizam a Secretaria de Ação Social. Ação Social, melhor, né? Isso. Então, assim, é uma nomenclatura que o município utiliza, mas é a secretaria que é responsável por executar a política de assistência em âmbito municipal. Perfeito. Eu acho até que essa questão de ação social é uma coisa assim, mais tradicional, e aí, assim, o Estado orientava dessa forma, aí o município vinha e dava essa sequência, porque também a Secretaria Estadual já teve vários nomes, Secretaria de Trabalho e Ação Social. Secretaria de Trabalho, Esporte, Cultura e Desenvolvimento. Então, assim, foram várias nomenclaturas que foram passando ao longo dos governos, e eu acho que o ação social fica uma coisa mais assistencialista, mais voltada para o nosso passado. Hoje combina mais, né? O desenvolvimento social. Ou então de desenvolver. Social, de desenvolver melhorar. Né, de tentar gerar autonomia para aqueles que estão assistidos hoje, né, no futuro. Aí nós vamos ter que trabalhar com outras questões aí para poder promover. Outras secretarias, outros ministérios, né, trabalho, a educação, formação profissional, né, saúde.
pode. Beleza, porque uma Cultura, política lazer. pública elas não podem ser isoladas Não e pode. encasteladas, né? Não conversar uma com as outras, porque Elas senão, precisam se falar, né, né, realmente. E você pode ver que essa nomenclatura, ação social, ficou muito para as organizações não não governamentais. governamentais. Perfeito, Cristiano. Muito bem. Quais são os principais serviços ofertados pelo SUS em Muriaé? Onde são ofertados e para quem? Hoje, a política de assistência no município, ela conta com vários serviços, né? Serviços tanto na proteção social básica, tanto na proteção social especial. Então, na proteção social básica, a gente tem os CRAS, né? Que funciona o PAIF, que funciona os serviços de convivência, né? Então, hoje aqui em Muriaé e os distritos, a gente tem 7 CRAS, né? Então, a gente tem CRAS Aeroporto, CRAS Vermelho, CRAS São Joaquim, o CRAS de Itamuri, CRAS de Belisário, CRAS Santa Terezinha. e o Santa Terezinha, né? E a gente também tem uma equipe volante, que é a que atende os distritos do nosso município, né? E nós temos também a proteção social especial, que aí a gente já tem o CREAS, a gente tem o Centro Pop, a Casa Escolhedora, abordagem, o Centro Dia, né? O Centro Dia é um serviço que poucas pessoas têm conhecimento, que ele funciona dentro da APAE, né? Ele é para pessoas que possuem uma deficiência intelectual, mas que já completaram os 18 anos. Ah, sim. Então, é um serviço da política de assistência que hoje funciona na estrutura física da APAE, né? E eu até convido a todos a conhecerem também o Centro Dia, que é um trabalho muito bacana que está sendo desenvolvido, né? E nós temos também 2 casas lar no município, que está dentro da proteção especial. A gente tem também a cozinha comunitária no bairro Aeroporto, né, que atende o município de Muriaé, né, e como eu expliquei, todos os serviços, né, a prioridade dos serviços da assistência é para pessoas que encontram-se em vulnerabilidade social, né? Mas isso não impede, né, a gente ter uma porcentagem pela legislação de atender, dar prioridade a este público, mas isso não impede de outras pessoas também estarem, né, utilizando os serviços que são ofertados nos CRAS. Então, Anderson, quando a Vanessa fala aí da proteção básica e especial, o Sistema Único de Assistência Social, ele vem e organiza esse serviço de 2 formas, proteção básica, proteção especial. Proteção básica vai trabalhar as questões de prevenção para evitar que as famílias, né, tenham seus vínculos familiares rompidos, né, as famílias que estão em situação de vulnerabilidade social possam ser trabalhadas e a gente prevenir determinadas situações na vida dessas pessoas. E a proteção especial é na política da assistência social destinada para as pessoas que tiveram violação de direitos. Entendi. Entendeu? Então, essa é a sua área. Essa é a minha área. Então, é assim que se organiza a política da assistência social. Entendeu? Perfeito. Entendi. Espero que os nossos ouvintes também entendam. Então tá. Agora, qual das duas vai explicar para a gente um pouco como se dá essa classificação dos serviços e equipamentos quanto ao nível que você já explicou, né? Sim. Vanessa, você já explicou, né? Da Proteção social básica né, e a especial. especial. Você já explicou, Cristiane. Isso. Vanessa começou, a Cristiane completou. Beleza, então vamos pular essa. Pode falar, Vanessa, se quiser mais algum A comentário. proteção social básica, assim, ela trabalha o fortalecimento dos vínculos familiares, né? A gente trabalha a proteção social, fomentar em nível comunitário, né? E a proteção especial, como a Cristiane sinalizou, já é aqueles casos que já existe uma violação de direito, né? Já houve, a pessoa já está num risco social ou num risco que ela já precisa de um serviço especializado para o acompanhamento daquela demanda. Eu vou fazer uma perguntinha a mais aqui sobre essa questão do fortalecimento de vínculos, se uma de vocês duas puder explicar para os ouvintes, para eles entenderem, né? É o vínculo, que tipo de vínculo, como é que se dá, só para que eles entendam. Existem várias formas de vínculos, né? Existem os vínculos familiares, né? Existem os vínculos comunitários, né? E dentro da política de assistência, a gente pensa e a gente se organiza com o intuito de fortalecer esse vínculo. Então, às vezes, é uma questão de uma criança,
né, que a gente precisa de fazer um acompanhamento mais específico dentro do serviço de convivência que acontece dentro dos CRAS. Né? Então, este vínculo é fortalecer o vínculo familiar, vínculo comunitário, para a gente trabalhar o protagonismo e a emancipação desse sujeito, que é um sujeito de direito, que a gente trabalha com uma política pública que é para garantir direitos. Perfeito. Porque quando a criança está lá, está sendo trabalhada naquele serviço, né, ela está sendo ali, ela passa o dia, ela vai ter as atividades, a gente vai conversar com a família, vai saber o que, que essa família tem de dificuldade, que às vezes está impedindo com que essa criança tenha uma melhora no desempenho escolar, o que está acontecendo que leva essa criança, às vezes, a ficar na rua, às vezes a estar pedindo, pedindo na rua, ou então ficando até mais tarde em determinados locais que não são apropriados para a idade. Então, a gente começa a fazer aquele levantamento, a observar e a chamar essa família. Tentar fazer uma prevenção para que a situação não venha a ser violado o direito e seja agravada a situação daquela criança. Então, a família não deu certo, não tem jeito, às vezes a pessoa também tem algum problema de saúde, o pai ou a mãe, ou às vezes é criado por uma avó, por uma tia, a gente também vai buscar outros componentes, né, nessa rede familiar aí, que possa dar o suporte para essa criança. Às vezes a mãe demora a sair do trabalho, nesse período que acaba o período escolar ou nossos equipamentos lá, essa criança fica sozinha em casa, nesse período pode ser um momento de fragilidade ali daquela família que vai levar essa criança a brincar na rua, daqui a pouco se envolver numa situação de risco. Então aí a gente vai observando e vai trabalhando essa família em várias questões. A gente convida as famílias, né, a participar dos serviços também, né, tem serviços para ser atendidos para as famílias. Então, assim, tem o serviço de fortalecimento de vínculo de idoso nos bairros, que às vezes a gente tem o idoso que está muito em casa, está muito assim, né? Ocioso, tipo de negligência. Exatamente. Então, a gente vai olhando toda a família e se não tiver alguém na família, a gente começa a buscar na comunidade quem pode estar dando esse suporte. A rede de apoio e uma rede de proteção. Isso, né? tentar evitar situações que possam estar levando à violação de direitos. Perfeito. Eu entendi muito bem. Espero que os nossos ouvintes também tenham entendido. Sim. Beleza. E dentro dos equipamentos de acolhimento, qual a finalidade de cada um? Então, aí, por exemplo, como eu falei, que a gente vai trabalhar a questão dos vínculos, vai tentar fazer a prevenção da violação de direitos, mas não deu jeito, aquilo aconteceu, a violação aconteceu, a família não aceitou o serviço, não aderiu, então houve lá uma situação de risco daquela criança que precisa, por exemplo, vou falar do serviço de acolhimento de crianças e adolescentes, depois eu falo de adultos. Perfeito. Então, o serviço de acolhimento de crianças e adolescentes, a gente tem 2 unidades aqui, que a gente muito conhecido como Casa Lá, tá? E aí, assim, houve uma situação de risco daquela criança lá, uma violação de direitos ali, então o juiz determina, tá, a retirada da criança da convivência familiar. Tá, retirou a criança e aí ela vai para o serviço de acolhimento. Só que chegou lá, a gente não vai só cuidar da criança, a gente tem uma equipe técnica que vai trabalhar essa família, ver qual é a situação que levou essa criança a ser retirada da convivência familiar e vai tentar trabalhar para tentar superar essa situação aí de violação de direitos. E nesse meio tempo, a gente também vai acompanhando o judiciário, né, o juiz, a gente vai emitindo os relatórios para ele vai fazendo audiência com a equipe, vai fazendo audiência com a família e o processo, né, de medida protetiva que aquela criança recebeu vai caminhando ali no judiciário. Bem, a família correspondeu, ela aderiu a todos os atendimentos, superou aquela situação, a gente vai encaminhando relatórios para o juiz, ele vai observando e vai tomando as suas decisões. Muitas das vezes ele concorda e aí retorna com aquela criança para a convivência familiar. Só que a criança também não fica assim, volta e a gente nunca mais quer saber, não. A gente continua o acompanhamento durante 6 meses, superou passado aquele tempo, a gente também está eles também são encaminhados para o serviço da comunidade onde eles residem, né? Geralmente tem um CRAS de referência e elas também começam a acompanhar aquela família. Mas a família não aderiu, não quis, o juiz achou que não deveria mais
retornar com aquela criança para a convivência familiar dela, ela então passa a ter o seu poder familiar suspenso, a família. E aí essa criança então entra, o processo dessa criança entra então para o processo de destituição de poder familiar, e aí ela fica disponível para uma fila de adoção. E aí isso tudo é por conta, né, do judiciário. Né? O município só tem a responsabilidade de cuidar dessas crianças. Muito bem explicado. Isso no serviço de acolhimento de criança e adolescente. Uhum. Já no serviço de acolhimento de famílias e adultos, aí é diferente. É uma demanda que às vezes a pessoa está em situação de rua, ela deseja ir para aquele local, ou ela está numa situação de migração, porque Sim. nós temos uma cidade, né? Nós estamos numa cidade recortados por vários entroncamentos rodoviários, e a gente tem um movimento de pessoas, de migrantes passando, indo para o Nordeste, voltando do Nordeste, indo para São Paulo tentar vir. Então, esse movimento é muito grande. Então, nós temos essa casa que dá o apoio para essas pessoas. Também nesse serviço de acolhimento de adultos e famílias, a gente tem uma equipe técnica. Essa equipe técnica vai fazer a escuta especializada desse usuário que chega lá. A gente vai ver quais são as necessidades. Ah, eu só quero uma passagem, eu quero descansar, amanhã eu vou embora. Ah, não, você vê que a pessoa população de rua, necessita de um tratamento, necessita, né, do que for ali da demanda dela, a gente vai tentar organizar e tentar fazer com que ela seja o protagonista da história dele, retome sua vida. Inclusive, autonomia. Né, Cristiana, até a autonomia. os encaminhamentos para os demais serviços da rede, né? Sim. E além, pensando ainda na população de rua, né, pensando ainda também, né, no serviço de acolhimento de adultos e família, a gente tem outros serviços da proteção especial que também faz esse atendimento e nos complementa aí, que é o Centro POP, que é o Centro de Referência Especializado da Pessoa em Situação de Rua, que também vai trabalhar a questão das pessoas que estão em situação de rua, que nos procura. É um serviço de porta aberta, é um serviço que só funciona no horário de expediente normal, de 7h30 às 5 da tarde. Eles vão ali, eles são atendidos por uma equipe técnica, que também faz uma escuta especializada, que vai traçar um planejamento com eles, né, de tentar recuperar os vínculos familiares, de tentar traçar, eu quero trabalhar, eu quero fazer um currículo, eu preciso de um tratamento, eu estou usando muita droga, ou eu estou precisando de ir no médico, eu estou tô com várias questões de saúde que eu preciso de estar olhando, ou eles nem não se identificam ainda assim, a gente vai fazer esse trabalho para que eles possam entender que eles precisam de ajuda. Então, lá também é um espaço onde eles lavam roupa, onde eles fazem a higiene pessoal, recebem a alimentação. Então, é o Centro POP. Dentro do Centro POP, você me deu a palavra, agora eu vou falar. Não, por favor, é para falar, é para explicar, isso é muito importante. Aí, dentro do Centro POP, a gente tem um outro serviço muito importante, que é a abordagem social. Sim. É um serviço de busca ativa das pessoas em situação de rua, de mendicância, às vezes criança também em situação de rua, né? E só que esse serviço é um serviço de onde tem que estabelecer vínculo, a pessoa tem que querer nos acompanhar, ir com a gente, aderir aos serviços. Então, muitas das vezes, as pessoas nos ligam e falam assim, vem cá recolher, tem uma pessoa na minha porta, essa pessoa não pode ficar na minha porta. Bem, não é bem assim. A gente vai lá, vai sensibilizar, vai tentar convencê-lo de ir. Se ele falar que não vai, amanhã ela vai de novo, e vai de novo. E uma hora, às vezes a pessoa aceita, ela começa a estabelecer o vínculo com aquele técnico que está ali abordando e tentando convencê-lo de aceitar alguma ajuda. Então, é um trabalho assim muito de formiguinha, tá? Então, as pessoas têm que ter paciência, têm que ter um olhar mais cuidadoso com o próximo, porque ele também tem direito de estar na rua, apesar de incomodar, apesar das vezes as pessoas quererem que se faça uma higienização na rua, ninguém quer ver gente na rua, ninguém quer ver... aí ganha colchão, ganha cobertor,
morador, enfim, a gente sabe que aí entra outras questões, Sim. mas a pessoa às vezes tem direito de ficar ali. E o nosso trabalho é um trabalho incessante. A nossa abordagem social, ela funciona É de todos convencimento, os dias da semana, inclusive sábado, domingo, feriado. Então a gente tem um trabalho assim bem maçante e a gente consegue retirar, a gente consegue convencer muitas pessoas a sair dessa situação de rua. Porém, não é rápido. Sim. Sim. Toda boa política pública, né, Cristiane e Vanessa, bem feita, ela sempre demanda tempo, né? Porque nós estamos, né, nos aproximando de pessoas. O convívio social com pessoas, vamos Ditas dizer, esclarecidas, sem É nenhum difícil. problema, já é difícil, né? Já disse um pensador que a convivência humana é uma arte. Imagina com E a pessoas em situação de vulnerabilidade, Isso. com algum problema até cognitivo, mental, não sabemos, né? psíquico. E as pessoas que estão na rua, elas têm as suas questões. Sim, porque individuais. Histórias de vida, Exatamente, suas Exatamente. questões que fizeram levá-lo a elas a essa Aquela situação. a esta condição. Então Eu a acho gente tem que é respeitar. Isso, eu acho que é a palavra principal, sabe, Cristiane? O Respeito. respeito. Né? O respeito e entender que a pessoa que está em situação de rua, ela tem o direito dela garantido por lei. Né? Ela tem um direito constitucional, que é o direito de ir e vir. E, assim, falar que toda política higienista é uma política criminosa, Sim. né? Que ela não é garantida e que não é o objetivo da política de assistência, nem da política de saúde, que aí eu falo porque eu também venho da política de saúde, é desenvolver e garantir direitos, né? E a gente não pode fazer isto para o outro, né? A gente precisa de construir políticas públicas com o outro, junto. Isso né? aí. E é este o objetivo do serviço, como a Cristiane disse. Perfeito. Muito bom. E os CRAS? Como é que é? Qual a questão, a proposta dos CRAS, então? Como é que é a atuação dos CRAS especificamente? Se há alguma atribuição específica dentro do escopo do SUS para os CRAS? Isso. Como nós dizemos anteriormente, né, os CRAS são o Centro de Referência da Assistência Social, que está dentro do território com o intuito de realizar a proteção social das pessoas através do fortalecimento do vínculo, através dos serviços de convivência, que as pessoas ficam no CRAS acompanhado por uma equipe técnica, né? E o intuito dele é esse mesmo, a garantia dos direitos fundamentais da pessoa. Perfeito. E sempre tentar prevenir situações. Prevenir situações de risco, né? Hoje nós temos os CRAS de referência, né, que atende todo o território do município. Inclusive, recentemente foi inaugurado o CRAS de Itamuri, para a população de Itamuri, e o CRAS de Belisário. Né? E a gente também tem os CRAS dentro do município de Muriaé. E tudo isso custa, né? Sim. Inclusive porque os novos dispositivos que estão sendo inaugurados, eles não estão habilitados, né, pelo governo federal. Então, toda a manutenção desses serviços fica por conta do município. Isso. Haja dinheiro, É. haja orçamento. Sim. Você não falando de questão de que custa, Cristiane? Pode falar. Mas olha o quanto que é importante essas regiões aí, desses CRAS novos, eles estavam descobertos, assim, né? Regiões enormes, grandes, Sim. e uma população que merece também esse atendimento de qualidade. Evidentemente. Então, essa questão, além dessa questão financeira, orçamentária, né? Recurso humano, né? E principalmente a execução do serviço, responsabilidade também da secretaria e esse controle social, né? O controle social dessa política. E como é que se dá? Como é que é esse controle social? Como é que se dá esse controle social? Dentro da Secretaria de Desenvolvimento Social, O que é o controle social e como ele se dá? Através dos conselhos municipais, né? Igual dentro da Secretaria de Desenvolvimento Social, nós temos inúmeros conselhos, né? Mas eu acho que é importante a gente frisar o Conselho Municipal da Assistência Social, que é este conselho, né? Que é responsável, né? Que a sociedade tenha participação, que aí tem a paridade, que é 50% governo, 50% sociedade, e através do conselho que a gente tem um controle social e a participação social de analisar todo o andamento, todo o desenvolvimento da política pública, principalmente questões de recurso, né, de prestação de contas que são apresentadas via conselho. Perfeito.
Gostaria de complementar alguma coisa, Não, Cristiane? e além da assistência social, eu queria se mostrar que nós temos 7 conselhos na secretaria. Sim. Então, assim, o controle social ele é feito de uma forma muito efetiva em todas as políticas que perpassam a política da assistência social, todas as frentes, né, de trabalho da política da assistência. Criança, adolescente, idoso, deficiente, Da segurança mulher. alimentar, da mulher. Então, assim, o controle social é bem Presente, presente. na política de assistência, né? Exatamente. Beleza. Assim a gente espera, né? Assim seja. Vou interromper um pouquinho, porque nós temos uma participação aqui da Nazaré, do bairro São Francisco, e ela pergunta para a secretária municipal se existe um percentual mínimo no orçamento garantido por lei para assistência social. Sim. Na verdade, assim, existe, né, um valor mínimo que é garantido por lei, e, na verdade, esse valor mínimo ele fica muito aquém do que é necessário na política de assistência. Então, existe ainda algumas PEC que tá congelando alguns recursos financeiros da política de assistência, e realmente a gente percebe o quanto é necessário em nível federal e a gente ter esse controle social e a gente defender que realmente a gente consiga receber um valor que atenda às necessidades da política de assistência. Mas tem algum. Agora a pergunta é minha, para Sim. complementar aqui a participação da Nazaré, né? Que vem. Sim. Quando me ocorre, vem à mente, Vanessa, e aí é por isso que a coisa aqui é dinâmica. Tem algum parâmetro, algum critério para o repasse de recursos da União, é da União, né? Do governo federal, para o atendimento? O que seria isso? A quantidade de. É um percentual da população, do município? Como é que se dá esse critério de repasse? Na Seja verdade, pouco ou na muito? verdade, existem os recursos que são vinculados, cada um tem os seus critérios e as suas condicionalidades, né? Tá. Igual, por exemplo, se a gente pegar um recurso que a gente tem voltado ao PAB, né, que é o Auxílio Brasil, a gente precisa de estar com os cadastros únicos atualizados das famílias e a partir disso a gente recebe um valor de recurso. Entendi. Né? Então, assim, cada recurso vinculado, ele tem as suas condicionalidades. Entendi. Então não dá para discorrer uma coisa genérica para Isso. tudo. Perfeito. Muito bem. Agora nós vamos mudar um pouco. Então você falou em cadastro único, vamos pegar a deixa aqui, Cristiane. Então, quais as orientações e informações quanto ao cadastro único? O cadastro único dos programas sociais. Cadastramento novo, qual a necessidade para tal, sua atualização e objetivo. Não sei se falei demais aqui para vocês, se fiquei claro. A importância do cadastro único, como a palavra já diz, CAD único, cadastro único, dentro do sistema da assistência social, eles criaram o cadastramento de toda a população que necessita. Né, de acessar a política da assistência social. E, para isso, eles criaram o cadastramento. Então, claro que a gente tem que manter atualizado, a gente tem que manter sempre bem orientado, e isso, assim, os órgãos de comunicação, é de grande interesse do governo federal também manter isso tudo atualizado, porque se você não presta atenção no que está acontecendo, não atualiza, não renova o seu cadastro, eu mudei de endereço, mudei de cidade, não vou lá, não informo, pode até demorar, mas uma hora o seu cadastro vai ficar bloqueado, o seu benefício não vai acontecer, igual agora teve na pandemia. Quem não tinha o cadastro atualizado ficou louco, porque ia sair o recurso, né, do auxílio aí, emergencial, e foi aquela corrida, às secretarias, aos órgãos, aos CRAS, aos órgãos da política da assistência, para poder fazer o recadastramento. Então, isso hoje é como se fosse assim, um outro CPF da população brasileira, para poder se manter. E não é só financeiramente. Às vezes a pessoa precisa de uma isenção na inscrição de um vestibular, porque ela tem uma renda lá, então ela precisa disso. Então, são várias situações que a pessoa tem que se manter atualizada no cadastro. O cadastro único, ele é responsável por direcionar todos os programas sociais. Sim. Então, assim, existe uma exigência que a pessoa tem que atualizar esse cadastro único no máximo de 2 em 2 anos.
E essas pessoas, qualquer alteração que tenha no âmbito familiar, seja uma mudança de endereço, ou um novo componente familiar, ou uma questão de renda, ela tem que atualizar esse cadastro único, né? E é através dele que as pessoas são encaminhadas para os programas sociais. E mais uma coisa que eu vou completar, porque isso aí é o governo, quando criou esse cadastro, ele já criou para ter esse radar mesmo, porque a nossa população brasileira ela é muito grande. Como é que como é que a gente poderia, e eu acho fantástico, porque eu acho ele maravilhoso, ele é super organizado, ele funciona, então eu sou super assim, fã. Exatamente. Falamos juntos. E é importante frisar que neste momento está acontecendo um período de advertência, né, de todos que recebem o Auxílio Brasil, né, que é este programa vinculado ao Cadastro Único. Então, assim, eu faço até um convite a todas as pessoas, né, que recebem este benefício, a quando estiver recebendo, olhar o seu extrato, porque pode vir alguma advertência. Qual seria essa advertência? Relacionada à questão da frequência escolar, né? A questão da pesagem, que fica responsável pela Secretaria de Saúde, a frequência escolar, que fica na Secretaria de Educação. Então, talvez as pessoas não dão a confiança a esse atenção devida, e pode acontecer o bloqueio do benefício. Então, eu faço esse convite a todos, né, que recebem, que estão nos ouvindo, a olhar, porque sempre vem aquela advertência no extrato. Muito bom. Eu vou complementar aqui, depois vou fazer duas considerações para vocês, para os nossos ouvintes, aqueles que conhecem pessoas que são beneficiadas pelos programas sociais, então os alertem, né? Tem que ter o cidadão também tem responsabilidade, eu chamo muito essa questão. Eu imagino que eles sejam orientados sobre essa necessidade de atualização do cadastro. Né? Em todos os equipamentos a gente faz, né? A nossa trabalho, equipe né, técnica fica atenta a essa situação para poder não deixar que ninguém depois venha ter o benefício cortado. Bloqueado ou mesmo cortado. Então aqui a gente vai utilizar desse canal para, né, enfatizar aqui essa questão. Os nossos ouvintes, se você é beneficiário ou não, mas conhece pessoas, até algum parentesco que dependam, por favor, é responsabilidade dos beneficiários de atualizar e manter seu cadastro atualizado. Cristiane, você falou a questão do CPF. Hoje, a inscrição, o número que acompanha, né, o cadastro único, as famílias, é o NIS. NIS, isso. Disso eu entendo muito. Ah, sim. Né? Essa é a minha praia, eu sou empregado da Caixa há quase 33 anos de praia, já passei por alguns setores da Caixa e hoje eu retornei às minhas origens, mas era muito fundo de garantia, mas a gente tem muito acesso. Todos os dias eu tenho lá, eu acesso o meu cadastro, eu atualizo muitos dados e tudo. Mas há um projeto do governo federal, salvo engano, de utilizar somente uma única inscrição, CPF, certo? CPF vai ser um número único que vai ser utilizado pelo SUS, né? Para carteira de trabalho hoje é só CPF, carteira de trabalho digital, o fundo de garantia vai ser só o CPF. Eu quero crer que essa inscrição do NIS ela vai ser abandonada, pelo que já li. Né? Vai ser uma única inscrição CPF que dá uma base só e a partir dali, né, o bloqueio se dará também por uma falta de regularidade do CPF. Né? Então, é uma questão que está para acontecer, é um projeto, um único número de inscrição vai ser benéfico para todos, para os equipamentos públicos, para as instituições públicas, né, todo estabelecimento público, né, toda a estrutura pública e também para os usuários, para todos nós, da população, sociedade, enfim, todos nós. Tomara que seja assim mesmo. É um projeto, a criança vai nascer, né, se Deus quiser. Então, e falando em cadastro único na assistência social, há alguma diferença, ou há diferença acentuada, se há, entre os repasses dos recursos financeiros do programa Bolsa Família e o atual Auxílio Brasil? Vocês sabem me responder? Hoje o Auxílio Brasil mudou em questões de valores, né? Hoje a pessoa contemplada, ela recebe o valor de R$600 e de 2 em 2 meses também ele recebe um vale-gás no valor de R$120. Entendi. Então teve essa alteração quando saiu do Bolsa Família para o Auxílio Brasil.
O Bolsa Família, os valores eram o quê? Até mudar, era que tinha um valor familiar, até com a Variava, quantidade variava Era com a quantidade Variava de acordo com o com o componente. componente, de acordo com a renda familiar, né? Então, isso era variável. Agora, praticamente E todas as unificou. pessoas, né, foram unificadas esse valor de R$ 600. Mas o valor máximo, você se recorda, assim, um teto do Bolsa Família, você se recorda quanto seria? Vânia? Como era variável, assim, chegava em torno, tinha família que 300, não, 80, eu acho que eu já lembro. 400 Acho que no máximo eram também, uns 400. 400. 400, R$ 500, né? Ele era Entendi. variável. Então agora ele unificou nesse valor, né? Agora, que eu saiba, até dezembro, né? Até 400, dezembro. né? Parece que só está 400. até na lei orçamentária O até orçamento dezembro. prevê até dezembro de 2022, né? O complemento de R$ 200, então ele é 400. E o Vale Gás, eu já não sei se ele está contemplado para o próximo orçamento, se é até dezembro também. Mas que as pessoas, né, tomem ciência disso, que são fatos, são dados. Eu gosto sempre de me expor, sempre uso a minha fala na Câmara, Cristiane e Vanessa, é assim, sempre argumento baseado em fatos e dados, né? Sim. Fidedignos. Salvando. Também. Fidedignos, né? Porque senão, nesse mundo que nós vivemos de fake news, de, né, falsas verdades, não é falsa verdade, isso aqui não existe, né? Mas tidos como verdade, mentiras, né, deslavadas, e criam um embaraço, uma confusão na cabeça das pessoas, que só traz consequências nefastas para o nosso convívio social, uma crítica minha. Muito bem. Hoje nós cumprimos o nosso tempinho com bastante tranquilidade, nós temos tempo. E eu gostaria agora de deixar a palavra aberta para você, Vanessa e Cristiane, para nossos encerramentos do programa. Eu ainda gostaria de falar que dentro Perfeito. da proteção especial a gente ainda tem um equipamento que é muito, muito importante, que é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, Então que é o discorra para nós. CREAS. Ah, sim. Sim, que é o CREAS, que vai atender as pessoas e famílias, né, vítimas de violação de direitos. Tá. Então, a gente atende lá idosos, crianças, adolescentes. A gente tem um serviço lá que é muito importante, que é o PAEF, que é esse serviço que vai atender as pessoas vítimas dessa violação de direitos. E ali a gente vai acompanhar e vai também tentar sanar essa situação que levou à violação de direitos e também trabalhar com essas questões com essas pessoas. Então, uma criança que é vítima de violência, né, que é vítima de violência sexual, que é vítima de maus tratos, de abuso, tudo isso, ela vai ser encaminhada para ser atendida no CREAS. A questão também de um idoso que está sofrendo, né, negligência, maus tratos, também vai ser encaminhado para ser acompanhado no CREAS. O deficiente também. Então, são serviços muito importantes que perpassam a nossa secretaria. Nós também atendemos no CREAS, adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto, tá? Que é a liberdade assistida e a prestação de serviço comunitário. São adolescentes que receberam essa medida e aí o juiz encaminha para o acompanhamento lá. Perfeito. Então, é um serviço de extrema importância. Não vão para o PENS, esses não vão para o PENS. Não, o PENS é medida socioeducativa de semi-liberdade. Semi-liberdade. O nosso no meio aberto. Sim, pois é, por então, isso que eu tô meio falando. aberto. Por isso que eu falei que eles não vão para o PENS. Não vão para o PENS. Nós temos uma divisão na medida socioeducativa, meio aberto e meio fechado. O meio aberto, ele vai ser atendido no CREAS e o meio fechado, ele vai ser atendido semi-liberdade no PENS e internação vai ser o centro de internação, que aí é o Estado que é responsável para fazer o atendimento. Já não é responsabilidade do município. Não é responsabilidade do município. Perfeito. Mais alguma consideração, Cristiane? Esqueci de alguma coisa. Nós temos também o Centro de Referência e Atendimento à Mulher, que é a Casa da Mulher. Muito bem. Muita coisa. Principalmente, a gente poderia falar do hoje, dia 31 de agosto. Hoje está finalizando o Agosto Lilás, que foi um mês de muita produtividade, de muita efetividade na divulgação do atendimento da política da mulher. Nós temos a Casa da Mulher, que é esse centro de referência especializado para atender a mulher vítima de violência. E esse mês, que é o Agosto Lilás, ele faz referência a essas mulheres, né, a essa campanha para o não à violência contra a mulher.
E assim, o nosso equipamento trabalhou muito, foi em toda a cidade, foram em todos os dispositivos da assistência, da saúde, da educação. Inclusive, nós fomos no PENS, nós fomos na UPA, nós fomos em todos os locais possíveis e imaginários que tem público e que tem pessoas que interessam por esse assunto. A gente foi para fazer essa divulgação da violência, o não contra a violência contra a mulher. Então foi um mês muito importante, muito produtivo, onde a gente tentou levar ao máximo esse assunto do não à violência contra a mulher. Tá? Nós estamos precisando. Sociedade machista como a nossa. Sim, sim. E eu aproveito também para cumprimentar assim, toda a equipe técnica da Casa da Mulher, que fez assim, um trabalho de excelência neste mês de agosto, né? Visitando todos os dispositivos, fazendo os grupos, né? Fazendo as palestras, divulgando, né? E convocando a sociedade a ser uma rede de apoio, uma rede de proteção, né? À mulher vítima de violência. Então, como você disse, a gente está numa sociedade muito machista, né? Muito preconceituosa. Ainda. E a gente, enquanto equipe técnica, eu e a Cristiane, enquanto assistente social, né? E como militante que nós somos, de garantir esses direitos das mulheres vítimas de violência e de trazer também a sociedade para esta causa, né? E aí a gente orienta que caso que vocês percebam de alguma mulher que sofra violência, que talvez ela não tenha condição psíquica de procurar ajuda, que a gente denuncia. Né? E é muito denúncia o 180. Sim, e é muito importante porque às vezes a gente pensa que é só violência física. Não, tem psicológica. Mas nós temos a psicológica, a patrimonial, né? Que é tão importante e causa tantos danos também à saúde mental, né, da mulher. Esses tempos que nós estamos vivendo não têm sido muito favoráveis, não, tá, Cristina? Outra crítica minha, né? Contextualizando. Com certeza. Né? Com certeza. Sejamos assim, vamos ser, né? É verdade, é realista. Né? Obrigado, Vanessa. Realista. E cabe a nós, enquanto sociedade, né, buscar estratégia para mudar essa realidade, que seja na educação dos nossos filhos, das nossas filhas, a gente entender que essa política não pode ser voltada somente para as mulheres, a gente tem que envolver os homens, né, nessas discussões, nesses grupos, né, e trazer essa discussão para dentro de casa. Com certeza. Eu acho que a sociedade brasileira, às vezes, ela está tendo pouca paciência para o diálogo, né? Principalmente quando envolve questões de política. Então, de novo, nos tempos sombrios pelos quais nós estamos passando. Com então, a gente precisa, sim, de dialogar, a gente precisa de construir em conjunto políticas públicas fortalecidas. Eu gostaria, Cristiano, eu sei que vou deixar você falar, mas eu gostaria só de fazer uma observação, o papo está fluindo ainda, está bacana. Assim, a política, né? Por que nós temos política, caro ouvinte? A política é a forma que a sociedade, a humanidade encontrou para resolver conflitos. Ela veio para organizar, né? Para resolver conflitos. Mas nós não vivíamos como eram os bárbaros, né? Nem sei mais quais eram os bárbaros que invadiam, os godos, ostrogodos, que eram os bárbaros lá para os romanos, né? Que não tinha nenhum tipo de civilidade no entendimento deles, mas era tudo resolvido na força, né? Na força, matava o seu oponente, né? Destruía tudo e tal, se apossava daquilo. Então, a forma de... Porque hoje não existe tensão no mundo, hoje existe muita. Nós temos ainda uma guerra totalmente fora do contexto, dentro da Europa, né? Uma guerra. Então, a política é para resolver conflitos, né? Conflitos. E aí a gente vai lá da Grécia Antiga, tem outros povos que experimentaram uma forma de democracia que não estão nos livros de história, inclusive na América. Né? Os astecas, parecem outras civilizações aí que já foram dizimadas por né, pelas grandes descobertas, pelo descobrimento, mas assim, nós já experimentamos, né, vemos evoluindo com isso. Então a política, de fato, né, a forma da gente resolver conflito. Sim, organizada, é estrutura, né? Pode ser eleição via representação direta por partidos, igual nós temos aqui, mas assim, é a forma da gente, né, estruturar a convivência, né? E aí, no plenário, na discussão, para que não haja
né, sobreposição de interesse sobre alguns, né, privilégio para uma minoria em detrimento de uma maioria. Teoria, né? Pode ser até meio filosófica aqui, mas de fato deveria ser, né? Então a gente tem que caminhar para isso e as políticas públicas, né? E essa questão que nos aflige, que é uma chaga exposta, né? A questão do preconceito racial, questão da misoginia, né? Das minorias, isso tudo nós temos que trazer em debate, né? E é muito importante que a gente tenha equipamentos públicos, nós temos uma política pública que abarque isso, que atenda essas questões e que a gente sempre bata isso para a população, para os nossos ouvintes, para que isso seja sempre levado em consideração, que a gente possa vencer isso ao longo do tempo, para que a gente seja realmente, né, no ideal, ideologia, uma civilização realmente avançada, direitos preservados, obrigações também, que a gente viva em paz. Vanessa. Pois afinal nós somos seres políticos, né? Sim. Nós não conseguimos viver sem política. E a gente falando de política de direito. Sim. Né? Garantidora. Exatamente. Cristiane? Eu ainda fico muito feliz da gente ter esse espaço aqui para poder estar Graças a divulgando, Deus. né, a nossa política municipal, né, de assistência social. Falo com o maior orgulho que Muriaé, dentro dos municípios assim, de uma grande região aqui, a gente tem uma política de assistência social bem avançada, bem estruturada. Então, assim, eu posso falar, né, que eu estou assim desde novinha ali, desde quando que ela nasceu quase, quando, né, enquanto Sistema Único de Assistência Social. Então eu fico muito feliz de ver o quanto que o nosso município avançou e vai avançar com certeza nessas questões de direito e sempre promovendo, né, essa igualdade, esse direito para a nossa população, principalmente a população daquela que mais precisa da política de assistência social. Contem comigo. Vanessa. Muito obrigada, tá? Gostaria também de agradecer, Anderson, o convite, né? Para que nós pudéssemos estar aqui hoje falando um pouco sobre a política de assistência. Deixo aqui um